Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Na reconstrução de Jerusalém, mais do que reconstruir muros, restaurar as práticas da Torá era o grande desafio, após apenas e tão somente 70 anos de cativeiro. Se menos de um século causou tanto estrago, imagina 2000 anos na diáspora. Não que isso seja culpa desse ou daquele judeu, ou dessa ou daquela nação, mas o processo lento e gradativo de assimilação acaba por nos dar a percepção errada de um novo normal. Casamentos mistos deixaram de ser um problema, mas hoje são normais, e mesmo as práticas de fé, o zelo no cumprimento dos mandamentos, passou a ser visto como algo ultrapassado ou ainda como radicalismo religioso. Em Neemias capítulo 13, depois de ver que os filhos dos israelitas falavam a língua e tinham os costumes asdoditas, Neemias se vê forçado em seu zelo a tomar atitudes que hoje seriam impensáveis. Talvez ele até fosse processado e ridicularizado perante a sociedade. Vamos ler. Neemias 13:25 nos diz: Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos e nem para vós mesmos. Esse era um grito de: o que vocês estão fazendo? Querem voltar para Jerusalém, mas abandonaram a Torá do Eterno? Talvez hoje Neemias tivesse atitude semelhante, pois quantos há que acham que herdarão o reino, pensam em ir morar na Nova Jerusalém, mas vivem uma vida absolutamente longe dos preceitos divinos. Sim, é um mandamento da Torá não se casar e nem dar filhos a outros povos. Podemos dizer que isso é até profético. Deuteronômio capítulo 7, versículo 2, lá no finalzinho, até o versículo 4, nos diz assim: Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, e nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Muitas vezes ficamos chateados com a ira de Neemias, mas não atentamos que muito pior será a ira de Deus sobre nós se fizermos tal coisa. Agimos ingenuamente ao pensar que somos fortes. Isso não vai acontecer. Mesmo que eu me case com uma gentia, meus filhos vão ser bons judeus, devotos. Primeiro, e o mais relevante, é o fato de que, ao transgredirmos o mandamento de não casar com outros povos, recebemos certamente o "e eles farão vossos filhos se desviarem de Deus". É por isso que Neemias os espanca, amaldiçoa e arranca o cabelo deles. Veja um exemplo claro de uma mulher devota, judia crente, fiel, mas que se casa com um grego. Atos 16, versículo 1 em diante, nos diz: Chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, e quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o. Ao ler esse texto, você consegue perceber várias coisas. Primeiro, a mãe de Timóteo era judia e era fiel. Segundo, seu pai, porém, era grego. Terceiro, Timóteo, apesar de ser um bom rapaz, de ter bom testemunho, não era circuncidado. Mas por quê? Sabemos que a circuncisão é uma mitzvah muito importante, e desde o patriarca Abraão, Deus disse para circuncidar os filhos ao 8º dia. E a circuncisão é um sinal da aliança de Deus, e Timóteo não tinha esse sinal, mesmo sendo um bom rapaz. Gênesis 17:14 nos diz: O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Somos nós hoje que decidimos se queremos nossos futuros filhos e netos circuncidados ou se permitiremos que se quebre a aliança de Deus. Pense nisso, e em todos os dias
possamos refletir nos mandamentos do Eterno e tenhamos ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.